Deixa eu colocar este aqui, porque pronto. Olá, meus amigos da 21ª Jornada Brasileira de Imunizações, que é organizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Nós temos tido problemas nessa área. Vamos lembrar que o Brasil é o país que tem o maior programa de imunizações gratuitas do mundo. Ninguém no mundo imuniza tanta gente de graça como o SUS faz. Nós temos um programa que, evidentemente, um país de 210 milhões de habitantes, o programa não é perfeito e, atualmente, nós começamos a ter algumas falhas no programa que têm que ser corrigidas para que a gente não perca o esforço que foi feito durante todos esses anos. O número de imunizações tem caído e se deve a múltiplos fatores. Eu acho que o primeiro e o mais importante de todos é que quando você consegue praticamente eliminar uma doença, como foi feito com o sarampo, a consciência do perigo que a doença representa diminui muito, evidentemente. Você tem uma mãe que tem filhos, mas nunca mais ouviu falar de alguém que tenha tido sarampo na família ou na vizinhança. É lógico que a motivação para vacinar os filhos diminui, né? Isso é inevitável. Quando eu era menino, eu na escola, em todas as salas de aula tinham garotos e meninas com aquele aparelho antigo de metal que fazia barulho quando as crianças andavam. Eram crianças que tinham sido acometidas de poliomielite. A poliomielite era um fantasma na vida das famílias. As mães ficavam desesperadas quando uma criança tinha febre, que ficava um pouco mais mole, mais fraquinha. Elas achavam que a criança tinha adquirido poliomielite, doença gravíssima. Quando desapareceu a poliomielite, ninguém mais se preocupa com ela, né? E é lógico que muita gente fala, para que eu vou vacinar contra a poliomielite? Não existe mais. Nós estamos vendo o que essa confiança acaba acarretando no caso do sarampo hoje, não é? Estamos aí em São Paulo com esse número absurdo de casos de uma doença que a gente julgava extinta até. Há dificuldades de tocar um programa dessa amplitude que é o programa brasileiro. Você tem, primeiro, a dificuldade de chegar aos postos de saúde, às unidades de saúde para vacinar as crianças. Nos momentos de crise financeira, isso piora, isso se agrava. Por outro lado, as salas de vacinação têm horários limitados, o que acaba complicando a vida das famílias, que a mãe trabalha, o pai trabalha, muitas vezes é a mãe só, que é arrimo da família, e ela tem que trabalhar e não tem o tempo de levar as crianças naquele horário em que a sala funciona. Por outro lado, nós temos as dificuldades mesmo de conseguir os imunobiológicos. Nós tínhamos vacinas à vontade pelo Brasil inteiro, numa fase em que a disponibilidade no mundo era maior, mas à medida que nós temos programas de vacinações mais eficazes, mais eficientes na África, na Ásia, o mundo não tem capacidade de produzir o número de vacinas necessárias para imunizar a população mundial toda. Então, essa é uma dificuldade importante, não é? Nas salas de vacinações, por outro lado, nós temos profissionais altamente treinados, que às vezes estão tão acostumados com aquele trabalho, fazem o trabalho bem feito rapidamente e depois são transferidos por necessidades de trabalho em outras áreas. Mas às vezes até nem mesmo na mesma unidade. Isso desarticula, porque para esse local vem um outro que está mal treinado. Essa organização do SUS tem que ter prioridade. A vacinação tem um impacto na saúde pública brutal e nós temos que estabelecer prioridades que devem ser respeitadas dessa maneira. A Sociedade Brasileira de Imunizações tem colaborado muito para o treinamento de profissionais. Nós temos um trabalho da sociedade feito com o Ministério da Saúde, que já teve mais de 90 mil alunos à distância para treiná-los, para que eles possam prestar esse serviço fundamental. O Programa Nacional de Imunizações tem que ter prioridade absoluta, absoluta.
porque nós temos que lutar, inclusive, contra a desinformação desses criminosos que fazem propaganda na internet contra as vacinas, que falam absurdos, são pessoas completamente ignorantes, mal intencionadas até, muitas delas, porque inventam teorias que as vacinas prejudicam, que vacina provoca autismo, que a vacina do HPV acaba causando câncer, coisas que não têm qualquer sentido. Essas pessoas tinham que ser identificadas no esgoto da internet e punidas, porque elas vão acabar gerando sofrimento para uma parcela grande da população. E finalmente eu queria dizer que, apesar de todas as dificuldades, nós temos um programa de imunizações muito bem organizado no Brasil, com problemas, mas muito bem organizado. É um país continental, com desigualdades absurdas, e o programa brasileiro vem lutando esse tempo todo com essas dificuldades e tentando imunizar o maior número de crianças pelo país inteiro, e de adultos também. Eu queria aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para vocês que fazem o trabalho, que estão ali na linha de frente. Vocês são a razão do sucesso do Programa Brasileiro de Imunizações. Quer dizer, nós temos, olha, eu fiz medicina antes da existência do SUS e depois dela. 20 anos eu trabalhei antes que o SUS existisse, como médico. Foi a maior revolução na história da medicina brasileira. Não há nada parecido com o SUS no mundo. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que dá saúde, que ousou oferecer saúde gratuita para todos. Não é pouca coisa isso. E vocês são responsáveis por uma parte muito importante desse trabalho, que é imunizar principalmente as crianças e impedir que elas desenvolvam as doenças que infernizavam a vida das famílias no passado. A Sociedade Brasileira de Imunizações está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo e pela organização da jornada. Um abraço a todos.